No vídeo de hoje, vou falar sobre algumas coisas que nos levarão a refletir sobre a nossa forma de lidar com muitas situações. Iniciarei contando sobre minha viagem a Estocolmo e que terá uma relação direta e estreita, metaforicamente, com os recados que chegaram até mim através das antenas. Preparem-se que o vídeo ficou longo e vocês vão ter que me aturar. Espero que apreciem. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Aya. Estocolmo passou por uma incrível transformação de uma cidade medieval para a moderna metrópole de hoje. Este edifício que estou mostrando na foto, com um tom escuro, com 3 mastros no telhado, é o Museu Vasa. No Museu Vasa, podemos ver o navio de guerra Vasa, único no mundo e bem preservado, que foi construído no século XVII. Na época, a Suécia tinha passado de um país pobre a uma potência na Europa. E a marinha sueca precisava ser fortalecida. O navio Vasa seria o mais temido navio de guerra do Mar Báltico e um poderoso símbolo do poder militar da Suécia. O que deveria ser uma viagem inaugural orgulhosa terminou em um desastre. O Vasa não era suficientemente estável e afundou logo que saiu do porto de Estocolmo. Ele permaneceu no fundo do mar por mais de 300 anos, antes de ser resgatado. Quando ouvi sobre essa história, logo chegou em minha mente que essa potência de guerra não deveria navegar nesta época e que algo maior levou o navio a naufragar. A cidade de Estocolmo possui várias ilhas e atrai remadores de todo o mundo. Em vários lugares, podemos alugar canoas, caiaques ou pranchas. No verão, não é incomum os visitantes chegarem por mar e atracarem diretamente em algum dos lugares e bares flutuantes. As primeiras horas da manhã, durante a primavera e o outono, são os momentos mais tranquilos nas águas do centro da cidade, para quem prefere ter paz. Numa área metropolitana em crescimento, é difícil encontrar lugares sem barulho do tráfego e outros ruídos perturbadores. As áreas naturais terão um papel cada vez mais importante para as pessoas relaxarem e desfrutarem de um silêncio total. A cidade identificou mais de 60 lugares extra tranquilos com um nível de ruído relativamente baixo e marcou-os num mapa especial chamado Dia para o Silêncio. Na reserva natural, podemos encontrar várias dessas chamadas áreas silenciosas. A industrialização criou uma classe trabalhadora que vivia amontoada em ambientes insalubres. Foi por causa deles que foram construídos lotes de jardim com pequenas cabanas associadas, onde cada um poderia cultivar suas flores e hortaliças. Muitas áreas destes lotes ainda existem e são uma parte
apreciada da paisagem urbana. Ter um lote próprio hoje em dia é extremamente moderno e atraente em Estocolmo. E as listas de espera para conseguir um são longas. Há alguns bairros em Estocolmo que são chamados, por brincadeira, as ilhas mais solitárias da Suécia, porque tem muitas residências unipessoais. Os suecos geralmente pensam em si mesmos como vivendo num país pequeno, mas isso não é totalmente verdade. De todos os países da Europa, a Suécia é o quinto maior em área, depois da Rússia, Ucrânia, Espanha e França. Comparada com outros países, a Suécia, com cerca de 10 milhões de habitantes, é muito pouco povoada, com apenas cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado de área terrestre. Isso é menos de um quarto em comparação com a média dos países europeus. Estocolmo é uma cidade em constante mudança e era completamente diferente há 100 anos atrás. A área industrial foi transformada em áreas residenciais, tal como sucedeu em muitas outras partes da cidade. Não podemos esquecer que existem empresas suecas conhecidas internacionalmente, como a IKEA, Volvo e Vodka Absolut. Também sendo conhecida pela música, como o grupo ABBA. Não só artistas e compositores, mas o serviço de streaming Spotify. Existe a ilha de Djurgården. No século XVI, Djurgården era um parque de caça real com renas, veados e alces. Com o tempo, a área tornou-se a área de recreação mais popular de Estocolmo. Djurgården é agora parte do Parque Nacional Real, inaugurado em 1995. Foi construída uma ciclovia de cerca de 30 quilômetros através dos terrenos do Parque Nacional, para incentivar mais pessoas a explorarem a área. Com sorte, podemos ver raposas, texugos, doninhas, veados, corujas e morcegos. Neste lugar também existem centenas de espécies de pássaros e insetos raros que não são encontrados em nenhum outro local da Suécia. O parque também contribui para o bem-estar da cidade de várias formas. As árvores e as outras plantas purificam o ar, abafam o ruído e proporcionam aos habitantes da cidade um ambiente relaxante. O parque também fornece serviços ecossistêmicos úteis, como polinização e purificação da água. Na Cidade Velha, podemos ver que alguns edifícios são inclinados, um pouco tortos. Isso ocorre porque a ilha em que a Cidade Velha foi construída ao longo dos anos se tornou muito pequena para a cidade em crescimento. Inicialmente, o problema foi resolvido, depositando-se terra sobre o lixo que era despejado fora das muralhas da cidade. Estocolmo foi uma das cidades mais sujas da Europa até o século XIX, com buracos de latrina e lixo aberto nas ruas. Grande parte do lixo era comido por porcos, que andavam livremente pela cidade.
Há relatos de que diplomatas estrangeiros desmaiavam com o cheiro ao visitar Estocolmo. Na Cidade Velha, encontramos as praças, ruas e vielas originais, que dão ao bairro seu caráter especial. É uma jornada de volta à história de Estocolmo. Atualmente, Estocolmo é classificada a quinta cidade mais limpa do mundo. Falar sobre tudo isso que aprendi em minha viagem a Estocolmo faz relação com o que falarei mais adiante, referente às transformações da natureza em todos os sentidos, a influência das ações e das novas percepções que precisamos nos atentar. Tudo está se modificando o tempo todo e nada acontece ao acaso. Estamos todos conectados com o todo o tempo inteiro. Prestem atenção ao sutil. Não estou aqui exaltando lugar nenhum, mas como minha vida está sendo guiada a esses lugares para trazer compreensão e reflexão, não posso fugir ao que me foi orientado. Quem sou eu na fila do sopão para dizer o que é melhor ou pior, bom ou mal? Mas vamos continuar. Durante a semana e principalmente nos últimos 2 dias, as antenas me passaram pacotes de informações constantemente e me foi pedido para compartilhar o seguinte: o que é escuridão? Quando você experimenta um estado diferenciado de consciência, onde você experimenta bem-estar e você olha para essa questão da escuridão, não faz sentido. Não faz sentido porque, se você está vibrando em bem-estar, independe de estar claro ou não. A questão é onde você está. A questão não é a escuridão ou a falta de energia. A questão é que as pessoas ficam nesse medo e esquecem de ficar bem. É como ter a panela no fogo e ficar assistindo a um filme na televisão. Você está distraído. E o importante, neste momento, é a panela, não o filme. A consciência é o mais importante. 3 dias, 5 dias, esse ano, no outro. A diferença é onde está sua consciência. Na dor, no escuro, no medo, na catástrofe, na falta de eletricidade, no desespero? Então, isso vai ser real para você. Então, isso você cria. Você já está todos os dias se você pensa na escuridão. A escuridão já está dentro de você. Como uma afirmação, por exemplo: meu marido vai me trair, meu marido vai me trair. Ele vai mesmo. Você já o está traindo. Ou eu vou ficar doente, eu vou adoecer, eu já estou doente. As distrações são muitas. Sobre o risco de algum tipo de catástrofe ou algo previsto para acontecer, a antena diz: como funciona a linha do tempo? As pessoas pensam no escuro, a outra pensa no escuro, a outra, a outra. Isso vai puxando a linha do tempo. Esta linha do tempo. Então,
Se você olha para a linha dos 3 dias, pode ter um apagão na sua cidade, na sua casa, no seu celular ou você mesmo pode apagar. Alguns lugares podem dizer sobre o apagão, porque estão vivendo um eco de outra vida. Imagina eu tentar dizer a você, lá na época de Jesus, que você poderia voar sem asas, que você poderia ver do outro lado do mundo, que uma caixinha fala com a outra lá do outro lado, que existem naves entre planetas, que existem pessoas azuis, que existe pessoa que é passarinho. Esse assombro, nessa época em que o eclipse era o demônio. A gente tinha 3 dias de escuridão e era só um eclipse. Até porque tem vários lugares, inclusive na Noruega, que ficam na escuridão durante meses. Catástrofes no planeta é reflexo do humano. Imagina o seu corpo e você todos os dias pensa errado, sente errado, come errado e age errado. Daqui a pouco, você tem uma espinha ou uma dor no estômago. Você entende torto, se sente mal. E aí, você tem espasmos. Tudo isso é a Terra reagindo aos bilhões de seres que estão desregulados. Então, precisa lavar, chove, precisa queimar, fogo, vulcão. Não tem como separar você do planeta, do seu vizinho, o seu vizinho que mora no Japão. Não tem distância. Você faz escolhas e elas afetam tudo. As escolhas do seu vizinho também. Então, imagina muita gente olhando para a escuridão. 3 dias de escuridão. Você vai puxar a escuridão. É a sua panela queimando no fogão. Sua cozinha está em escuridão. Mas o problema é lá. Você não está bem, mas o problema é lá. Se coloca como se fosse apenas o lado de fora. Muitas coisas ruins que eram para acontecer não aconteceram, porque a vibração melhorou. Melhore mais. Por que as pessoas não focam em construir um jardim, plantar árvores, em abraçar o vizinho, em ajudar pessoas? Isso é mais forte. Todos precisam agir, pensar e orar de uma forma que aumente a vibração, a frequência. A oração é feita no momento onde você está com dificuldade e você pede auxílio a um irmão. Quando você está bem, a sua oração é feita para agradecer. E depois que você pede ajuda, você agradece. A questão é que você faz a oração de um lugar onde você não tem escolha. E isso é mentira. Veja bem, na área do tempo, você vem fazendo uma série de coisas. E aí, nessa linha de tempo, você fica de frente com aquilo que você já fez. Vem junto. Então, você fala: Deus, me livra disso. Mas foi você quem fez. Se foi você que fez, quem pode desfazer? Você. Porque você é criador. Então, você quer criar 3 dias de escuridão? Você pode. O padrão de consciência tem que elevar. Esse é o foco. Estou muito doente, mas o padrão de consciência está onde? Na doença ou na cura?
É a consciência que vai fazer a maior diferença, porque ela põe você em um lugar melhor ou pior. Essa é a minha consciência. Vai ter 3 dias de escuridão. Vai ter. Para você, vai ter. Há uma recusa muito grande a esse entendimento, porque ele devolve para você o que você é. Mas a pessoa esquece que isso também não é ela. Isso é uma consequência da recusa de ser a sua melhor parte. Se você analisar a vida das pessoas evoluídas, não existe essa preocupação. Elas passam por desafios, como todos, o tempo todo, mas o foco é viver em luz, no amor, no dia a dia, fazendo o melhor para todo mundo. E isso todos eles, porque não existe outro caminho. Isso é uma faixa que a pessoa precisa acessar. Por que a gente ajuda? O que mais tem para ser feito? Eu vou me distrair? Com jogo? Com catástrofe? Mandar no outro? Mentir? Isso é sofrer, não é sentido, mas eles preferem ficar dormentes. Para os dormentes é escuridão. Podemos orar por nossa Mãe Terra e ajudar na transição planetária. Maravilhoso isso. Mas você ajuda o vizinho? Você já parou de brigar com seu pai? E a sua mãe? Com seu irmão? Com seu marido? Com você? A oração, ela é uma coisa. O resto do dia você fala mal? Adiantou? Por que nós não fazemos mais tantos milagres? Vocês não deixam, vocês recusam. Vocês recusam a cura. Vocês recusam o bem. Vocês recusam a luz. E a lavagem cerebral que foi feita faz com que vocês não aceitem a luz. Dizer eu não mereço já é lavagem cerebral. O fato de você aceitar a luz é o fato de pensar de uma forma diferente e agir de forma diferente também. Então, isso é aceitar a luz. Eu ofereço para você amor e você sai correndo. A visão do Criador, de Deus, está muito contaminada com castigo. Eu errei, então não tem jeito. Aí, eu fiz tal coisa, mereço sofrer. Isso é uma escolha. O primeiro passo é mudar sua frequência. E isso se muda fazendo bem. A onda, ela afeta todo mundo. Então, todo dia, a melhor oração é fazer o bem. Eu tenho medo daquele cara que está deitado na esquina. Ele é teu irmão. Mudar isso já é importante. A pessoa que morreu na guerra, lá longe, é teu irmão e te afeta. Ele é chinês, ele é francês, ele é árabe, ele é americano. São só diferentes nacionalidades, mas somos todos unidos. O país é teu. Não existe isso. Então, tem uma elevação de consciência a ser feita. E isso por si só é a mudança que vocês tanto querem. Vocês recebem intuição o tempo todo e recusam. Vem uma pessoa na mente, envia amor, liga,
Sorria para o guardinha. Agradece a pessoa que saiu de lado para você passar. Fala bom dia para o desconhecido, de coração. Isso não custa nada, mas para o outro vai fazer diferença. Seja farol na tempestade do outro. E finalizando, uma das antenas fala para mim: seja o farol na tempestade do outro, Andréia. Convide as pessoas para fazer pequenas ações de luz, como essa que eu estou falando para você. Liga, converse, dê atenção, olhe para o outro. Não é sair fazendo no lugar do outro, é você estar sendo farol. E como de praxe, um tapa na minha orelha. Nós sempre sabemos o que você está pensando. E se deixar, você faz milhões de perguntas, mesmo já sabendo todas as respostas dentro de você. Um outro ponto importante que foi ressaltado para todos nós. É preciso entender que, mesmo as raças ditas sombrias, há despertos. Algumas raças fizeram escolhas negativas, mas outros decidiram ser luz. Assim como há humanos bons e maus. Ninguém é de todo mal. Hoje, eu falaria sobre a coragem, que comentei no curta, no short que fiz. Mas precisei modificar todo o contexto a pedido das antenas. Espero que esse vídeo possa contribuir com alguma coisa para vocês. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.